Olá, gente querida, bom dia. Bom dia você que está em casa. É muito bom levantar e saber que a gente já tem um plano durante o dia e esse plano é buscar a presença de Deus. Todos os dias temos feito isso durante esses 10 dias e hoje, mais uma vez, eu convido você a ter em mãos esse material riquíssimo em que você pode destacar, pensar, interagir e escrever em sua casa, com seus familiares, em sua igreja também. É muito bom ter projetos como esse. Hoje eu estava conversando com o pastor Rafael e dizia como a igreja tem crescido na sua visão, na sua experiência com Deus, com esses 10 dias de oração. E como a gente pode crescer como líderes, como pastores, como membros, como pais, como filhos, fazendo aquilo que Deus pede de nós. E Ele pede que a gente tenha uma dependência diária dEle. Dependência é algo que deve marcar a vida de um filho e de uma filha de Deus. E uma das formas que nós encontramos de demonstrar essa dependência é quando nós oramos. E eu quero convidar você a inclinar a cabeça, abrirmos juntos o coração mais uma vez a Deus em oração. Bom Deus, obrigado por Tua graça. Obrigado por Tuas misericórdias que diariamente se renovam para todos nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos sensíveis à Tua vontade. Nos ajuda a enxergar que o Senhor chama a cada um de nós pelo nome. Obrigado pelos milagres que têm ocorrido nesses 10 dias de oração. Há pessoas que estão tendo um reavivamento pessoal, há pessoas que estão tendo uma experiência mais profunda com coisas que são sagradas. Há pessoas que estão retornando à igreja porque retornaram a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque quando nós oramos, nós vemos a mão do Deus Todo-Poderoso se movendo em nossa direção. Que o Senhor nos dirija hoje. Hoje nós vamos estudar um pouco o livro de Atos, especialmente o capítulo 2, que aquilo que a igreja teve no passado, que a gente experimente todos os dias hoje. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo de número 2. Atos, capítulo número 2. Aqui nós encontramos um texto muito conhecido quando se fala de oração de igreja, de reavivamento de Espírito Santo. E me chama muito a atenção o que diz o versículo 1, 2 e 3. Veja comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia o que falasse. A manifestação do Espírito Santo em Atos 2 é algo incrível. E Jesus Cristo disse que esse dom só era possível depois da sua ressurreição. E isso fica claro quando Jesus Cristo fala de o dom do Espírito. É claro que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, é claro que o Espírito Santo estava presente também no ministério de Cristo, é claro que o Espírito Santo também agiu quando Cristo estava com os discípulos, mas Jesus Cristo disse no livro de João que o Espírito Santo viria e habitaria, não somente estaria, mas também habitaria entre eles. É muito interessante quando nós trabalhamos esse tema sobre reavivamento e Pentecostes. Nessa manhã, nós queremos trabalhar com vocês quais são os efeitos disso, qual é a durabilidade do reavivamento e como deve ser essa experiência em nossa vida hoje. Eu queria agora voltar com vocês a janeiro de 2023, de forma mais específica, fevereiro de 2023, de forma mais específica, dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, na Universidade de Asbury, em Kentucky, Estados Unidos, eles se reuniram em uma capela para quase 1.000 pessoas, e alguém fez uma pregação, como de rotina, e as pessoas começaram então a orar,
a testemunhar, e por algum motivo isso se prolongou. Por minutos, depois por horas e depois por dias. E o que aconteceu naquela universidade foi que as pessoas passaram então a orar mais intensamente por horas. E esses dias eles se prolongaram, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, até o dia 24 de fevereiro, você tinha pessoas, claro, algumas entravam, outras saíam, pessoas que saíam de diferentes lugares do mundo para ver o que estava acontecendo em Esbor. É interessante que jovens, adultos, viviam uma vida de confissão, de entrega, e as pessoas se perguntavam, estamos vivendo o reavivamento? Bem, viver o reavivamento, essa sensibilidade, esse quebrantamento, é algo que marca sim um reavivamento. Mas a pergunta que devemos fazer é que, quando nós estamos passando por uma experiência de reavivamento, ela se torna intensa, presente, e ela nos desliga de outras coisas? Talvez não, porque não foi isso que aconteceu no livro de Atos. Eu não estou querendo questionar esse movimento que a gente pode dizer que é positivo quando vemos uma igreja que ora, que se entrega, que esteja reunida. Mas é importante nós também considerarmos quais são os efeitos práticos de um verdadeiro reavivamento. Qual é a palavra-chave que nós precisamos considerar para termos uma experiência real com Deus de reavivamento? A oração. Se queremos ter uma experiência real com Deus de reavivamento, a oração precisa estar no centro. Por quê? Porque em Lucas 11 você vai ver Jesus Cristo dizendo, você precisa pedir, você precisa orar, você precisa bater, você precisa buscar. A oração nunca deixa um cristão passivo. A oração nunca deixa um cristão de braços cruzados. A oração nunca deixa um cristão indiferente. Você sabe por quê? Porque quem ora sabe que Deus vai agir. Quem ora sabe que as promessas de Deus podem se cumprir. Quem ora sabe que Deus, quando olha para as mazelas e demandas que temos hoje, nunca está distante, está próximo. Então, em nome de Cristo, não importa as circunstâncias da sua vida, da sua igreja, do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos, em nome de Jesus, não pare de interceder. Não pare de interceder. Há duas pessoas que sabem muito bem o que é oração. Muito bem. Deus e o diabo. Deus sabe tão bem o que é oração que diz, ore e não deixe de orar. E o diabo sabe tão bem o que é oração que ele não quer que você ore, quer que você esteja cansado. Quer que todos os problemas da vida você encontre uma solução humana, carnal, intelectual, racional. E não é assim. Pastor Phelan disse algo bem interessante. Ele falou, quando começamos a orar sinceramente, Deus terá mais condições de revelar os pecados ocultos em nossa própria vida que podem nos impedir de trabalhar efetivamente pelos outros. Deus vai nos mostrar nossa condição quando a gente ora. E quando a gente ora, confessa, se arrepende e busca, Deus vai dizer, Lucas, essas são as áreas que você precisa melhorar em sua vida. É nesses pontos, ou são nesses pontos, que você precisa me dar mais liberdade para agir em seu coração. Mas, afinal de contas, o que é que nós podemos aprender de Atos 2, quando se fala de oração e de reavivamento? Os discípulos estavam reunidos. E aqui eu me detenho em uma palavra. Interessante, os discípulos estavam reunidos. Nós não somos chamados para estar na igreja e criar o nosso mundo. Nós não somos chamados para estar na igreja e criar a nossa torre, a nossa torre de Babel, para tornar grande o meu nome. Nós não fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo para que as coisas girassem em torno da gente. Você sabe qual é um dos maiores inimigos do reavivamento? O nosso eu.
É quando eu quero que tudo seja feito conforme a minha vontade, os meus caprichos pessoais. Tem muitas igrejas que não caminham. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que lideram que tudo o que a igreja faz, eles querem que seja feito de acordo com aquilo que eles pensam. Talvez Deus não faça mais por nós por causa do nosso ego. Talvez uma das coisas que mais limite a missão de uma igreja é o ego. E esse ego, ele pode estar presente em qualquer camada da vida. Pode estar presente numa igreja, pode estar presente numa administração, pode estar presente em uma liderança, pode estar presente em qualquer lugar. Egos. E aqui o texto diz, eles estavam reunidos. Não estava cada um no seu mundinho, cada um em seu lugar. Não. Eles estavam pensando, nós precisamos estar juntos. Deus fará muito mais se nós aprendemos a depender uns dos outros e juntos dependemos de Deus. Deus fará muito mais. Você crê nisso? Você crê nisso? Então submeta a sua vontade, a da sua comunidade, a dos seus irmãos. Não fique dizendo o tempo todo, olha, eu acho que deve ser assim, a gente deve agir dessa maneira, esse deve ser o plano, essa deve ser a agenda. Nem sempre funciona. Aprenda a ouvir seus irmãos. Aprenda a ceder. Aprenda a ser flexível. Sabe por quê? Porque Deus não age nessa igreja com uma pessoa. Deus age nessa igreja com um corpo de pessoas. Esses irmãos estavam unidos. E eles não estavam unidos com foco só na unidade em si. Eles estavam unidos para que, como grupo, Deus usasse aquele grupo. É interessante, nós percebemos que eles deveriam permanecer juntos e buscar o Espírito antes de sair. Primeira lição, Atos 1:8. Mas vocês, disse Jesus, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O que me chama aqui a atenção é que Jesus Cristo diz o seguinte, eu estou partindo. Eu já falei para vocês sobre o Espírito Santo. Eu já disse para vocês a obra do Espírito Santo, mas eu estou partindo. Vocês não podem esquecer. Quando a gente quer que uma pessoa se lembre de algo, você tem que repetir. E Jesus Cristo está repetindo. A pregação do Evangelho não deve ser feita de qualquer maneira. A pregação do Evangelho não deve ser feita porque nós estamos motivados. A pregação do Evangelho não deve ser feita porque nós nos sentimos autopreparados. A pregação do Evangelho precisa ser feita quando nós temos a certeza de que o Espírito Santo está entre nós. E Jesus Cristo disse, quando o Espírito Santo estiver em vocês, não fiquem parados. Não fiquem uma vida de completa e inteira contemplação a vida toda. Não vivam uma vida indiferente à missão. Pessoas que são cheias do Espírito Santo não ficam acomodadas. Pessoas cheias do Espírito Santo saem para pregar o Evangelho. E sabem que os desafios são enormes. É interessante que Jesus Cristo disse, vocês não fiquem parados. Eu sei que vocês gostam, é muito bom, o crente gosta muito de estar no lugar que tem crentes. A gente gosta muito de semana de oração, de vigílias, tudo tem o seu lugar e tem o seu papel e tem sua importância. Mas Jesus Cristo disse, sai de Jerusalém. O point para os discípulos, o lugar que eles mais gostavam de estar, era onde? Era Jerusalém. E Jesus Cristo disse, eu não quero vocês aqui. Eu não quero que vocês fiquem o tempo todo aqui. Eu quero que vocês saiam. Eu quero que vocês se espalhem. Eu quero que vocês se reproduzam. Eu quero que vocês alcancem outras pessoas em diferentes lugares. E aqui você percebe, até em Samaria, até onde ninguém quer ir, até em lugares desconfortáveis, carregados de preconceitos e de resistências. E Jesus Cristo disse, é lá que eu quero. Jesus não quer que nós estejamos em lugares cômodos, porque o Evangelho nem sempre nos coloca em lugares confortáveis. Mas se o Espírito estiver conosco, a gente vai ser dirigido a qualquer lugar. E nosso campo missionário não é o lugar onde a gente só se identifica. O nosso campo missionário
é onde o Senhor nos envia. Mas primeiro, a igreja não é uma empresa que a gente vive só motivado. Tem gente que está muito motivado. Ok. A igreja não é uma empresa que só quer motivação. A igreja não é isso. Se a gente quer ir, nós precisamos de inspiração. Motivação você encontra em qualquer lugar, mas inspiração você só encontra se o Espírito estiver em você. E é assim que você se torna instrumento. Olhando para isso, John Stott diz o seguinte: o propósito da oração é enfaticamente para não dobrar a vontade de Deus para a nossa, mas sim alinhar a nossa vontade para a dele. Então isso quer dizer que quando eu oro, eu não fico buscando o seguinte: Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode tudo, o Senhor é capaz de tudo, não há barreiras que não sejam removidas sem o Senhor, não há milagres que não sejam feitos pelo Senhor. Senhor, por favor, age na minha vida. Senhor, esses são os meus planos. Senhor, eu tenho aqui alguns sonhos, realiza porque o Senhor pede, Senhor, o Senhor pode. Senhor, me abençoa. Não é assim. Você já pensou se nós orássemos pensando mais naquilo que Deus quer? Você já imaginou que um dos elementos mais importantes na oração é você estar rendido àquilo que Deus quer? E nunca procurar os favores de Deus para benefício próprio, mas tentando descobrir o que o Senhor quer, Senhor? O que o Senhor quer? Jesus, ele faz uma oração em público e ensina os discípulos a orar e diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando Jesus Cristo está na cruz, ele diz: está consumado. A vida inteira de Jesus foi procurando, em sua vida devocional, fazer a vontade de Deus. É isso que você quer em sua vida também? Alinhar a sua vontade à vontade de Deus que vem primeiro. É possível que você fique cansado, às vezes frustrado, em querer fazer a vontade de Deus. Mas no final, a vontade de Deus sempre irá ter uma grande recompensa na sua vida, mesmo que seja contrário às suas expectativas. Então, não deixe nunca de orar, porque Deus tem o melhor para aqueles que o buscam com sinceridade. Olhando para essa realidade do livro de Atos, nós vamos perceber algo bem interessante. O livro de Atos nos ensina, Atos 2:2, que reavivamento é obra divina. Então, eu não posso me auto-reavivar. Eu não posso provocar em mim um reavivamento fake. Eu não posso. Por quê? Atos 2 diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. É interessante que os discípulos estavam reunidos, agora sentados, talvez cansados em alguns momentos, mas buscando juntos. E veio do céu. Jesus Cristo apresenta os méritos da ressurreição em Apocalipse capítulo número 5, a entronização de Jesus Cristo. E quando ele apresenta os méritos, ele envia o Espírito. E o Espírito agora se cumpre em Atos 2. A iniciativa de uma igreja consagrada não é nossa, é de Deus. Aquele que torna a igreja transformada, abençoada, produtiva, que se multiplica, é de Deus. Aquele que deseja ver o nosso ministério melhor, uma igreja mais unida, utilizando seus diferentes dons para o serviço, é de Deus. Não somos nós que criamos o revivamento. O revivamento é uma iniciativa de Deus. O que Ele pede de nós é que nós possamos buscá-lo. Mas é obra dele. Nenhum ser humano é capaz de provocar esse reavivamento. Mas Deus pode. E quando Ele promete, Ele cumpre cada uma de suas promessas. Olhar para a experiência dos discípulos em Atos 2 é também chegar a uma outra conclusão. É capacitação dos incapacitados. É ver pessoas que não têm capacidade nenhuma, mas nenhuma. Essas reflexões foram feitas pelo pastor Marcos Benedito sobre os itens que ele acredita que
o que o Espírito Santo pode fazer em nossa vida, e em Atos 2,7 diz, estavam atônitos, eles estavam admirados, e esses homens estão falando dessa maneira. Que capacidade de raciocínio é essa? Que profundidade é essa? Que clareza é essa? Que domínio das Escrituras é esse? E diz assim, atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Eu tenho certeza de uma coisa. Antes da volta de Jesus, com a atuação do Espírito Santo em nossa vida, nós vamos ver pessoas comuns nessa igreja. Pessoas que ninguém dá nada. Não há nada. Pessoas que são quietas, pessoas que são tímidas, pessoas que você olha assim, nunca pegou um microfone. Deus vai usar de forma poderosa ao ponto de deixar a gente chocados nessa igreja e no mundo também. Eu conheci pastores quando eu estava no SALT, que eu olhava mais ou menos assim. Nossa, como aquele rapaz é tímido. Como aquele rapaz ali, ele tem dificuldade para falar. Pastor simples. E eu ficava pensando, como é que esse pastor vai ser um pastor de distrito? A gente chamava, eu era diretor da escola sabatina, chamava um teologano para passar a lição e ele tinha vergonha. Às vezes para fazer uma semana de oração, fala, mas você vai ser pastor, mas eu tenho vergonha, eu tenho as minhas lutas. E eu encontrei alguns desses, como um dos maiores pastores que eu já vi na minha vida. Eu já vi igrejas serem plantadas, distritos serem divididos, porque o que Deus mais conta é a nossa entrega, é a nossa dependência. É de alguém simples, mas que Deus quer usar e Deus pode usar. Nunca pense na sua cabeça de que Deus não pode usar você, porque Deus pode. Deus pode usar qualquer um que verdadeiramente se entrega a Ele. Você sabe por quê? Para nos dizer que Deus não torna o seu talento a prioridade para te usar. Deus não torna as suas finanças a prioridade para te usar. Deus não torna a sua influência a maior prioridade para que Ele te use, mas Deus usa uma coisa, a sua entrega. Se você se entregar, Ele vai usar você. Aí Ele vai usar recursos, aí Ele vai usar talentos, aí Ele vai usar influência, mas o que Deus mais espera é rendição. Eu tenho certeza que pessoas tímidas dessa igreja irão pregar poderosamente antes da volta de Jesus Cristo. Eu tenho certeza de que pessoas que eram medrosas, talvez covardes, vão ser pessoas corajosas até que Jesus Cristo volte, até antes da volta de Jesus Cristo. Eu tenho pessoas que se empolgavam com coisas, que colocavam o coração onde não deveria, irão colocar o coração em tudo aquilo que pertence a Deus e irão fazer coisas extraordinárias. Amigos queridos, nós precisamos ver o mover de Deus de forma extraordinária em nossos dias. Deus é capaz de usar você, Senhora. Deus é capaz de usar você, Senhor. Não importa a idade, não importa a condição que você tem, não importa quem é o seu filho, não importa quem é a sua filha. A Bíblia diz que o Espírito Santo irá descer sobre todos aqueles que pedirem. E quando nós pedimos, nós estamos dizendo, Senhor, eu recebo tuas bênçãos e eu quero ser usado como o Senhor deseja. Então me usa. A gente precisa, irmãos, reconhecer mais a ação de Deus na vida das pessoas do que talentos intrínsecos que ela possui. A gente precisa ver mais o sobrenatural agindo no natural do nosso dia a dia do que simplesmente ver que tudo que nós fazemos nessa igreja é fruto do nosso preparo, é fruto do nosso talento. Não, é fruto da habitação do Espírito Santo que não deixa de trabalhar na minha e na sua vida. A gente precisa enxergar mais aquilo que Deus está fazendo do que nossas mãos são capazes de fazer. Olhando para essa realidade do livro de Atos, a igreja foi alcançada, a igreja foi trabalhada de forma poderosa. E Ellen G. White diz o seguinte, Obreiros Evangélicos, página 155, a eficiência do Espírito Santo é que torna eficaz o ministério da palavra. O que é que significa isso, pastor? Você sabe por que as pessoas são alcançadas?
Você sabe por que as pessoas são sensibilizadas? Você sabe por que as pessoas se levantam nos apelos por aí para entregar sua vida a Jesus Cristo? Você sabe por que as pessoas em cada estudo bíblico, a maioria diz sim, eu aceito isso, eu aceito aquilo? Você sabe por quê? Porque quando nós falamos e a nossa voz, a nossa mente, o nosso corpo está submetido ao Espírito Santo, nós nos tornamos instrumentos dele. Não é talento, gente. Não é oratória, gente. Não é eloquência, gente. Não é conhecimento, gente. Não é um intelecto fora do comum. É graça que vem através do Espírito Santo. Quantas vezes Deus usa pessoas tão simples para provocar impressões profundas? Isso é obra de quem? Do Espírito. E aqui o texto diz, é o Espírito que envolve a alma numa santa atmosfera e fala ao impenitente mediante palavras de advertência, indicando-lhe aquele que tira o pecado do mundo. Toda a palavra final do Espírito vai apontar para Jesus Cristo. Toda. Toda. Mas o que nós podemos aprender mais? Antes, C.S. Lewis diz algo bem interessante. Qual é o efeito do Espírito Santo em nossa vida? Qual é o efeito? Ele diz o seguinte: a evidência do Espírito Santo na vida do cristão é vista através do fruto e não por explosões emocionais. Qual é o fruto? Vidas que se rendem e vidas que são santificadas. Às vezes, o que existe por aí é uma distorção do que é a presença do Espírito. Por que esse negócio de pegar terno, ficar batendo nos outros para os outros caírem? Que sentido tem isso? Que negócio de ficar pulando, girando, que sentido tem isso? A obra do Espírito é conversão e santificação das pessoas. É pessoas que se voltam para as Escrituras, para a verdade, para a palavra, para viver o caráter de Cristo que não podem, mas a habitação do Espírito Santo pode colocar em nós o caráter de Jesus Cristo. O que é mais o Espírito Santo? É recuperar a promessa inclusiva de Deus. O que é que significa? O Espírito Santo é para quem? Deus não tem elite, gente. Deus não tem elite espiritual. O que Deus tem, sabe o que é? Pessoas que se entregam a Ele sem reservas. É isso que Ele tem. Não importa onde, não importa a geografia. São pessoas que se entregam a Ele sem reservas. E aqui diz, e acontecerá que nos últimos dias, Pedro agora está citando Joel, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Interessante que a Bíblia está dizendo o seguinte, eu estou vendo aqui na igreja, e eu talvez em casa agora, na sua casa tem crianças. Você acha que o Espírito é para o ancião da igreja, para o pastor da igreja? Você já parou para pensar que na sua igreja, no departamento infantil, no hall do berço, o Espírito Santo, que está presente nessas crianças? Que está presente nessas crianças? Que está presente na vida do seu filho? Você já parou para pensar nisso? O que os jovens dessa igreja precisam? Eu estou muito feliz, sabe, porque nós temos uma geração de jovens hoje, que a gente pensa o seguinte, não, o que o jovem hoje quer barulho, ele quer zoada. É claro que tem que ter coisa animada para os jovens, está tudo certo. Mas pesquisas feitas aqui no Brasil e fora do Brasil, dizem que o jovem, sabe o que ele quer? Bíblia. Sabe o que ele quer? Comida consistente. Sabe o que ele quer? Como eu posso ter uma experiência real e profunda com Deus? Então, por favor, leva os jovens para a palavra, leva os jovens para a oração, leva os jovens para a dependência de Deus, porque isso no fundo é o que eles querem. No fundo, o que os jovens da igreja querem é uma experiência real com Deus, que faça resistir às investidas sucessivas de Satanás da escola, na faculdade, nesse mundão que ele é puxado o tempo todo. Como eu posso ser firme? Como eu posso manter minha identidade profética? Como eu posso ser ousado? Como eu posso testemunhar? Como eu posso ter raízes em Jesus Cristo e fruto que seja evidência do Espírito em minha vida? É isso que eles querem. E se é isso que eles querem, a promessa é, sobre os seus jovens, eles também serão alcançados, também terão visões. Billy Graham diz algo,
Quando Deus promete, Deus cumpre. Olha o que ele diz. O caminho de Deus sempre entrega o que ele promete. Se ele está prometendo algo para você, ele vai cumprir, porque Deus prometeu. E Deus não volta atrás de suas promessas. Tudo aquilo que afeta você, para que você se torne um melhor cristão, Deus irá atender as suas orações. Cada uma delas. Mais um detalhe. Quando o Espírito Santo está presente, Jesus Cristo é exaltado. Não é o Espírito que é exaltado, é Jesus que é exaltado. O Espírito Santo, como um canhão de luz, aponta para Jesus Cristo. Todas as impressões na vida que temos, todo o desejo sincero de ter intimidade com Cristo é resultado do Espírito Santo. Você já esteve muitas vezes em sua cama, com a cabeça no travesseiro, pensando em Deus, pensando em Jesus? Naquela intimidade que só vocês dois têm? Isso é obra do Espírito. Você já viu Deus falando diretamente com você? Isso é obra do Espírito. Você já imaginou na sua mente, eu quero tanto abraçar Jesus, dizer para Ele das minhas debilidades, dos meus fracassos pessoais, mas eu quero continuar caminhando com Ele. Isso é obra do Espírito, gente. A obra do Espírito é uma obra 100% cristocêntrica. Cristocêntrica. Quando o Espírito está presente, é no louvor, é numa comissão de igreja, é numa pregação, é num retiro espiritual. Aonde o Espírito Santo estiver presente, Cristo vai ser exaltado. Exaltado. Porque Jesus Cristo disse, e Ele testificará a meu respeito. O centro é Ele. Caminho a Cristo, página 91. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É sua missão apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por Ele nos pertence. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde o Espírito Santo foi exaltado, aonde o Espírito Santo estiver presente, aonde o Espírito Santo for tema das nossas orações, Jesus Cristo estará entre nós e nós teremos uma percepção da sua obra e da sua pessoa de uma forma mais profunda. O que é que o Espírito Santo faz? A todos os que aceitam a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem fazer 4 coisas. O que ele vem fazer? Ele faz o quê, pastor? O Espírito Santo fica de braços cruzados? Qual é a obra dele? Quando ele está presente, ele consola. Alguém nessa manhã está precisando de consolo. Alguém nessa manhã está tendo perdas em sua vida, está tendo dores em seu coração, está passando por provas insuportáveis, por cargas pesadas que não consegue levar, já passou por decepções, por tristezas enormes, por dores que estão assolando o seu coração. Eu quero dizer que o Espírito Santo vai trazer paz ao seu coração, vai trazer paz ao seu coração, vai trazer ternura para o seu coração, porque Ele consola, Ele conforta, muito mais do que os nossos amigos mais íntimos. Aqui também diz que Ele santifica. Às vezes a gente vive um estilo de vida que nos afasta de Deus, mas o Espírito limpa. Não existe sujeira em sua vida que Ele não seja capaz de limpar. Não existe uma vida tão distorcida, que vive tão de cabeça para baixo, tão oposto aos sonhos e à vontade de Deus, que o Espírito Santo não possa santificar. Ele é capaz de fazer isso. Aqui também diz que Ele é guia. Se você está vivendo um mundo de escuridão, de trevas, que as portas estão fechadas, que você não sabe que caminho seguir, deixa o Espírito Santo guiar você. Ele é real e Ele vai guiar a sua vida. Se está passando por situações difíceis, problemas complexos, o Espírito Santo, Ele vai mostrar o caminho. O texto também diz o que Ele é capaz de nos tornar. Nós não somos pessoas que não têm nada para falar. Nós não somos pessoas que não têm nada para dizer. Nós temos algo para falar. Nós conhecemos Jesus. Isso é obra do Espírito Santo.
Por isso que a gente testemunha. Eu concluo dizendo, alguns anos atrás, eu fui ao escritório da antiga Missão Nordeste em Natal. E o meu ministerial disse assim: Lucas, tem uma igreja que eu gostaria que você cuidasse dessa igreja. Fica perto do seu distrito. E eu me preparei e fui. Peguei o carro e fui sozinho. Não era dia de culto, era durante o dia. E fui até aquela igreja. A igreja parecia um prédio abandonado. Porta quebrada. A pintura já estava desgastada, que a gente via a parede como era, nua e crua. A calçada com buracos. Eu voltei. Antes tive uma reunião. E na igreja tinha 5 membros. Antes de voltar para dar o relatório, eu fiz uma reunião. 5 membros. Naquele dia, os membros, na minha reunião, que eu estava fazendo com o grupo, eles começaram a discutir. Eu disse: vocês não estão conscientes do que está acontecendo, não? E na reunião tinha 2 brigados e 3 intrigados. Eu disse: vocês não estão vendo a condição que vocês estão vivendo? E eu comecei a procurar soluções. Dei o relatório e disse para o meu ministerial: pastor, aquela situação é difícil. Pastor, a igreja precisa de pintura, portas ali quebradas, janelas quebradas, uma estrutura péssima, 5 pessoas. Mas eu nunca me esqueci o conselho que o meu ministerial me deu. Ele disse assim: vá e faça seu melhor, e Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Eu comecei a fazer, sabe o quê? A primeira coisa que eu fiz foi orar. Para de pensar que os problemas da sua igreja é brigando, é discutindo ou é criticando. Para de tentar trazer soluções carnais para problemas espirituais. Problemas espirituais se resolvem, sabe como? Joelho dobrado, meu irmão. Aprenda nas suas comissões de igreja, aprenda em família, aprenda na escola, aprenda dentro da comunidade a orar mais, para que a gente saiba que as soluções dos nossos problemas sempre irão se encontrar nas mãos do Senhor. Do Senhor. Um dia eu estava orando do outro lado da rua, era na época do mutirão de Natal que começou nessa igreja. E eu encontrei um senhor carregando várias coisas, e tinha lá o logo da igreja, vários pacotes. Eu perguntei para um ancião que estava comigo: quem é aquele senhor que está ali? Pastor, ele acabou de se converter, ele veio de uma igreja aí pentecostal e se converteu, é muito fervoroso, é muito animado. E eu fui falar com ele. Quando eu fui falar com ele, eu disse: olha, eu estou muito feliz, porque o dia de domingo à tarde, você correndo aqui. Ele disse: pastor, a gente tem que fazer a obra com paixão. Já foi logo assim. Dia de domingo à tarde: pastor, a gente tem que fazer a obra com paixão. Eu disse: é esse aí. É esse aí que eu quero no meu time. É esse aí. E eu levei. E se você quer trabalhar comigo, eu estou precisando de alguém assim como você. Vou, pastor, onde é a obra do Senhor? E eu disse para ele onde era. E ele veio comigo. A gente começou a trabalhar juntos, a orar juntos. Foi a igreja mais simples que eu já tive na minha vida. Mais simples, mais pobre, mais limitada de recursos. Mas é bom a gente conhecer tudo isso para saber de uma coisa, né? Deus quer que a gente enxergue nossa condição limitada, para que o final de tudo, Ele receba o nosso reconhecimento e a glória de tudo. Não somos nós que produzimos as coisas, não somos nós que fazemos essa igreja crescer, não somos nós que fazemos essa igreja multiplicar, é Deus, é Deus. Paulo diz que da seara nós somos cooperadores. E a igreja começou então a aparecer pessoas. Nós saímos de 5 para 10, depois de 10 para 20, depois de 20 para 30, depois de 30 para 40, depois de 40 para 50, depois de 50 para 60, depois de 60 para 70. A sala das crianças arrumadas, os dízimos enviados para a associação, jovens entrando na igreja.
Em 9 meses consegui fazer 59 batismos naquela igreja. E eu já me despedi de muitas igrejas e reconheço o carinho de cada uma delas, mas aquela igreja não sai do meu coração. Eu me lembro que um evento especial era a época da Copa do Mundo, e eu tive que estudar e depois voltar. E quando eu cheguei na igreja, o querido irmão Andrade disse: pastor, feche os olhos, quero mostrar aqui para você como é que está a igreja. Eu tinha passado alguns dias fazendo mestrado, e quando cheguei na igreja, ele abriu a igreja. E quando abriu a igreja, que coisa linda, a igreja estava alegre, meu irmão. As paredes estavam amarelas ali, o fundo era azul, as cortinas brancas, e o chão estava pintado de verde, amarelo, azul e branco, mas estava tudo bem, estava todo mundo feliz, a igreja estava andando. E eu me lembro que eu fui me despedir dessa igreja. Quando fui me despedir dessa igreja, eu disse: Andrade, o que foi isso, Andrade? Ele disse: pastor, o senhor sabe, pastor. O Andrade pegava o microfone e cantava com força, não importa se era sábado, não importa se era domingo, não importa se era culto de quarta-feira, em tudo ele colocava entusiasmo, em tudo ele colocava paixão. Como é que eu não vou me contagiar com pessoas que se entregam a Deus? Foi lá naquela igrejinha que eu via uma das maiores manifestações da presença de Deus. E eu peço que, em nome de Jesus Cristo, essas manifestações estejam na sua igreja, na sua casa, na sua família, no seu lar também. Enxergue Deus mais agindo. E Ele quer fazer isso hoje em nossa vida. Mas o que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer? Faça tudo em sua vida, nessa igreja, com unção. Vai para a comissão de igreja, passa mais tempo em oração, meu irmão. Vai fazer programa para a igreja, passa mais tempo em oração, meu irmão. Vai fazer eventos, programas para a igreja, fica mais tempo de joelhos dobrados. Vai trabalhar na vida dos casais que estão passando por alguma crise, interceda mais por eles. Tem classe bíblica na igreja, ora mais pelas pessoas que estão na classe bíblica. Vai fazer qualquer evento, vai construir uma igreja, aprenda a orar mais. O que nós precisamos, sabe o que é? Em tudo que somos e fazemos como igreja, a oração tem que ter prioridade. A oração não pode estar separada de nada daquilo que somos e fazemos como essa igreja. Porque se você orar e acreditar, Deus vai ouvir. E se não for como você quer, tenha certeza de uma coisa: será muito melhor. Se não for como você quer, será muito melhor. O que Deus espera de mim e de você hoje, que você ore mais e coloque a oração como estilo de vida em sua vida. Você que está em casa, crê nisso? Você que está aqui, crê nisso? Pastor, tudo que eu fizer a partir de hoje, eu vou orar mais. Que Deus te abençoe.